Deu certo? Deu certo. Aqui minha mãe está me ligando. Agora não vou poder atender. Pronto. Boa noite. Sejam todos bem-vindos para essa live que, gente do céu, a doutora não está sabendo ainda, mas a repercussão que deu de perguntas sobre o sistema, gente, digestivo, todo mundo perguntando, a gente falou alguns dias, fez enquete, e que bacana que ficou, hein? Que beleza, hein, Carol? Tudo jóia? É amiga da gente, né? Passa a ser amiga, e agora a doutora Carol, uma coisa mais formal pra vocês também. Mas, gente, que legal. Olha, Carol, fiquei assim impressionada. Quantas dúvidas a gente tem, né? Eu comecei a ler coisas que eu não imagino o que é, gente. Falei, nossa, Carol. Daí eu falei, deixa pra live, que eu te explico durante a live e a gente vai conversando com o pessoal, que eu acho que tem muitas dúvidas, Carol. É que assim, o aparelho digestivo, né, é uma coisa que não tem uma pessoa que não vai ter algum problema digestivo ao longo da vida. Né? E assim, tem muitas doenças que são extremamente frequentes. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de doença do refluxo, né? O refluxo, ele acomete quase 80% da população, né? Assim, a maioria da população tem sintomas esporádicos. Quando a gente vai falar assim, sobre sintomas frequentes, chega a 20%, 30% da população que tem sintomas assim, 2, 3 vezes por semana. É uma coisa super comum. Intestino irritável, super comum, né? E tem essas perguntas, o pessoal... Intolerância alimentar, doença lactose, quase todo mundo. Então, assim, são doenças que são muito, muito prevalentes, né? E em tempos de internet, né, tem muita informação que a gente sabe que, né, contradiz, né? É confuso, né? Você vai olhar no Google, tudo que você põe no Google parece que é câncer e você vai morrer em uma semana. Então, assim, vocês não vão morrer em uma semana. Então é sempre importante assim, você ter alguma fonte mais, né, fidedigna de informação para você não ficar pondo minhoca na sua cabeça e, por outro lado, também não ficar deixando de lado, achando que pode deixar passar como se fosse uma coisa corriqueira, às vezes doenças que são, sintomas que às vezes podem ser sintomas de doenças mais graves e que realmente merecem um tratamento, uma investigação mais rápida. Por isso, também a gente quer frisar para vocês, qualquer coisa que vocês sintam, um mal-estar, algo que não está bem, né? Você não está sentindo que o teu corpo está bem, procura um médico, gente. Não se mediquem, não façam automedicação, porque até a própria Carol vai falar que quando a gente se medica, toma algumas coisas que não é, às vezes, para o próprio organismo da gente, vai afetar outro órgão. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito também quando a gente estiver tomando remédio, tem que ser por restrição médica, é eles que tem que falar pra gente, isso você pode tomar. Porque muitas doenças também vêm, Carol, da gente se automedicar. Então, já aproveitando esse gancho, né, uma coisa assim, super, super comum, que infelizmente muitas pessoas fazem é achar que produtos naturais, né, podem ser usados indiscriminadamente. Então a gente pergunta, né, quando a gente está fazendo história com os pacientes, você faz uso de algum medicamento? A maioria fala, não tomo nada. Aí quando depois você pergunta, ele fala, não, mas eu tomo um suplemento, mas é natural, não tem problema. Né? Aí você vai ver a pessoa toma um monte de polivitamínico, sem nenhuma prescrição médica, só chegou lá e pediu para manipular, com doses super altas de vitaminas, que vitamina é bom, é necessário, mas são doses bem baixas. Quando você começa a fazer dose mais alta, você vai ter problema. Uma mistura de detox, emagrecedor, acelerador de metabolismo, né? As pessoas querem uma resposta rápida, querem uma coisa milagrosa e não adianta, né? A gente volta sempre no básico, dieta, atividade física, cuidar da mente, cuidar do corpo e realmente entender que é um processo lento, é um processo gradativo. Aí o pessoal fica tomando esses medicamentos naturais, né? Lembrar de que a maioria dos medicamentos eles vêm de alguma substância natural, de algum elemento natural. Então, mesmo que os medicamentos sejam de origem natural, eles podem interagir entre eles e eles podem sim ser tóxicos. Só para você ter uma ideia, hoje uma das principais causas de hepatite em jovens é medicamento. E nesse medicamento aí entra suplemento. Né? Que hoje virou febre, né? Suplemento, suplemento de proteína, os anabolizantes que apesar de a gente saber que é proibido, muita gente usa e usa mesmo, chega na academia o pessoal quer um resultado milagroso e usa muito anabolizante e às vezes você até consegue alguns resultados, mas lembrar que assim, nada de graça, né?
O teu corpo vai pagar um preço, vai te cobrar um preço por isso. Então, hepatite por suplemento ou por anabolizante, por medicamentos naturais e os problemas a longo prazo, né? Isso pode fazer câncer, por exemplo, né? Anabolizante faz câncer. E o pessoal às vezes não se atém a esse tipo de coisa. Então, medicamento natural, gente, não é bem assim, não é tão tranquilo quanto se imagina. Não tome nenhum medicamento natural, mesmo que natural, sem um acompanhamento, sem uma indicação. Muito menos se ele for associar a outros medicamentos naturais ou outros medicamentos alopáticos. Então, olha aí que super dica para vocês. Então, não façam loucura também. A Carol vai falar que a gente não pode ficar sem comer. O estômago vai gritar muito, Carol. Porque tem pessoas que pensam assim, não, agora eu vou emagrecer. A gente já entrou no emagrecimento, porque tem bastante perguntas também de emagrecimento. Já entra com aquela pira, aquela neura, não parei de comer agora, não vou mais comer porque vai queimar, porque não sei quem falou, porque eu vi não sei aonde. Isso é erradíssimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente vai falar sobre emagrecimento é que não existe um sapato que sirva para todo mundo. Então, não existe uma receita padrão que vai funcionar para todo mundo. Então, a primeira coisa para você, quando você quer emagrecer, é você fazer realmente uma avaliação bem completa, bem individualizada, que vai passar uma orientação nutricional, de exercício, tudo especificamente para a tua necessidade. Né? Então, a dieta maluca funciona? O jejum intermitente, por exemplo, funciona? Funciona. Mas não é para todo mundo. Eu, por exemplo, se eu fizer jejum intermitente, eu morro. Porque eu não tenho reserva. Entende? Eu não tenho reserva. Eu preciso comer várias vezes ao dia. Né? Meu metabolismo é acelerado. Eu preciso ter uma ingestão maior, até mesmo em carboidratos. Mas tem pessoas que têm um metabolismo mais lento. Então, uma alimentação restritiva para você pode às vezes ser muito e às vezes para mim é pouco. Né? Então, não tem como dizer assim, esse tipo de dieta vai funcionar para você. Agora, falando para o estômago especificamente, jejum muito prolongado costuma dar sintomas de estômago, né? Quando a gente faz um intervalo muito longo sem se alimentar, fica aquele suco gástrico e se você tiver uma tendência, você pode fazer mais refluxo e você pode ter sintomas. Porém, uma alimentação muito volumosa também vai causar sintomas, que vai distender demais o estômago e vai favorecer o refluxo, por exemplo. Então, caminho do meio, né? Nem comer muito. O ideal, assim, de maneira geral, seria você fracionar a alimentação, você fazer, digamos, 3 refeições por dia e nos intervalos você fazer uma fruta, um lanche mais leve, assim, para que você não fique tanto tempo sem se alimentar. E para o pessoal que quer emagrecer, esses lanchinhos eles são importantes para você tirar um pouco daquele desespero, sabe? Porque quando você faz um período mais longo de jejum, na hora que você vai começar com tanta fome, que aí você come muito. Sim. Então, o que acontece comigo, fiz muito isso. Né? Porque aí você fica um tempão sem comer, beleza. Mas aí quando você vai comer, você está com tanta fome, que você come muito mais do que você deveria. Né? Eu faço bastante a parte de balão intragástrico, né? Faço esse acompanhamento. Também, quer ver? Tem sobre balão? Tem, quer ver? Vamos achar aqui a parte de balão. Eu lembro que agora que eu falo, é engraçado que é muitas dúvidas, gente. Eu achei isso bem bacana, viu? Aqui nessa. Sou obesa e gostaria de colocar balão gástrico. A doutora acha recomendado ou tem algum peso limite para poder colocar? Foi falado disso daqui. Tá. Então, sobre o balão. O balão intragástrico ele é uma ferramenta que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Ele resolve sozinho? Não, não faz milagre. Assim como, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Se você fizer a cirurgia bariátrica e você não mudar os seus hábitos, você não vai conseguir perder peso. Ou você vai perder peso no imediato, no pós-operatório imediato, e você vai reganhar o peso, que é o que a gente vê. Sim, até teve agora no Globo Repórter da semana passada, quem assistiu vai estar sabendo o que a Fran está falando, era sobre isso. A maioria dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, eles reganham, ou até mais ainda, em 5 anos. Sim. Por quê? Não existe milagre. Né? O que funciona é realmente uma mudança de estilo de vida. Então, quando a gente fala em tratamento de obesidade, obrigatoriamente você tem que fazer um acompanhamento multidisciplinar. Então, primeira coisa, tratar a ansiedade. Porque a maioria, assim, é importante entender assim, que por que a pessoa é obesa? Porque ela come demais e geralmente ela come por ansiedade. Não é fome, é ansiedade. Sabe, tipo, filhotinho que fica roendo as coisas? É meio isso, você fica roendinho. Tanto que assim, eu pergunto para os pacientes, você come muito?
Não, eu como pouco. Eles realmente comem pouco, assim, nas refeições. Mas o que acontece? É o dia inteiro. É o dia inteiro beliscando. Então, uma balinha, um chocolatinho, uma bolacha, não sei o que, um iogurte. E quando você vai vendo ao longo do dia, às vezes é 2.000 calorias de besteira. E a comida mesmo é pouco, né? Então, é importante você tratar a ansiedade. Se você não trata a ansiedade, é quase impossível você tratar a obesidade. Então, o primeiro ponto é esse. Fazer terapia, fazer medicação, se for o caso, ansiedade, depressão, não tem por que ficar sofrendo. Né? Muita gente tem esse preconceito, não vou tomar remédio porque eu não sou louco. Gente, não é loucura, tá? Ansiedade e depressão são distúrbios químicos e que merecem ser tratados, assim como as pessoas tomam remédio para pressão alta, para diabetes, para colesterol, não tem por que ficar sofrendo. Então, usar a medicação. Importantíssima atividade física, porque vai ajudar também na ansiedade, né? A gente sabe que quando você faz uma atividade física, você tem um aumento da tua autoestima, você se sente melhor, você fica mais relaxado e você vai gastar mais calorias na atividade física e você vai ganhar uma massa muscular. Então, o teu gasto calórico em repouso também vai aumentar. Sim. Então, o exercício é extremamente importante e deve ser visto como um medicamento. Sabe como? Eu não gosto de exercício, tudo bem. Você também não gosta de tomar remédio, mas você toma. Então, o exercício ele tem que ser um remédio, né? Especialmente aqueles pacientes diabéticos, hipertensos, lipidêmicos, o exercício tem um papel super importante, né? Ainda nessa parte de cuidar da mente, até a Tati, uma amiga nossa, Tati Miller, fez mergulho com a gente, ela comentou hoje, quando eu postei lá sobre a live, falou assim, e cuidar de você ter um hobby, extremamente importante, você tem que ter um momento de lazer, um momento onde você pare dessa loucura do dia a dia, que a gente, né, todo mundo trabalha loucamente. Então você precisa ter um momento onde você faça essa pausa, desacelere, desligue a cabeça. Então é muito importante você ter uma atividade de lazer, qualquer que seja. Pode ser assistir um filme, pode ser uma atividade física, enfim. Matar uma série. Matar uma série, alguma coisa assim onde você desligue do resto, né, e realmente se sinta melhor. Importantíssimo tratar as doenças associadas. Então, hipertensão, dislipidemia, né, colesterol, triglicerídeos, diabetes ou intolerância à glicose, aquele começo de diabetes, são importantíssimos, porque é o pacote, assim, às vezes o pessoal fala, nossa, mas você fica tratando essas doenças, tipo, não é gastro? Não, mas é que o paciente não é setorizado, né, eu não vou tratar no estômago, né, o corpo todo ele é interligado, então se você tiver, por exemplo, acima do peso, o teu fígado tem uma tendência a acumular gordura, que é chamada esteatose hepática, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que eu tenho certeza, eu nem olhei, mas eu tenho certeza que deve ter uma pergunta sobre isso. Tem bastantinha. Né? A esteatose hepática, ela deixa você num estado mais inflamatório. Piora o fígado que produz o colesterol e tal. Então ele vai ter uma tendência a aumentar o colesterol, aumentar o triglicerídeo. Aumentando esse estado inflamatório, aumenta a hipertensão, aumenta a chance de um evento cardiovascular. Então você vê, a gente está falando de uma coisa que é totalmente interligada. Então não tem como tratar uma coisa sem tratar outra, né? Então a gente tem que fazer isso tudo. Tratar os distúrbios metabólicos, então se tiver essas doenças a gente associar, né? E também essa parte alimentar. Então uma orientação nutricional que não é assim, vou nutricionista hoje, vou de novo daqui 3 meses. Tem que ir assim a cada 2, 3 semanas, porque à medida que você perde peso, o teu metabolismo muda, então você tem que adaptar a tua dieta para o teu novo estado corporal, né? Para a tua atividade física. Você está fazendo um exercício bem leve, que vai começar agora. Daqui a um mês, você já vai estar fazendo uma outra intensidade de exercício, então você vai precisar de uma outra alimentação. Então, um acompanhamento nutricional bem de perto. E aí sim entra o balão, como é que funciona o balão? Ele é uma bola, né, um balão de silicone, semelhante ao silicone que a gente usa para prótese de mama, e que a gente preenche ele com um líquido, né? Tem 2 tipos que a gente utiliza aqui na clínica, que é o balão de 6 meses e o balão de 1 ano. A diferença entre eles é só que o balão de 1 ano ele é reajustável, então ele permite que você coloque mais ou menos volume depois que você colocou esse movimento inicial. Mas o efeito deles é bastante semelhante. Então, eles ocupam espaço dentro do estômago, então eles vão competir por espaço. Você não vai mais conseguir comer a mesma quantidade que você comia antes. E ele vai retardar o esvaziamento do estômago. Então, você vai ficar mais tempo com aquela sensação de estômago cheio. Agora, veja que interessante. Sabe quando você vai nesse restaurante chique, que na pia tem aquelas pedrinhas? Você abre a torneira, a água passa do mesmo jeito, né? Então, imagine isso no teu estômago. Você está com o teu estômago cheio, com as pedrinhas, né?
com o balão. O balão é as pedrinhas. Isso. Então, se você tomar líquidos, por exemplo, suco, refrigerante ou coisas que em temperatura corporal derretam, cerveja também, coisas que são calóricas e são líquidas, aí chocolate, bala, leite condensado ou coisas que esfarelam, tipo bolachinha, essas coisas, isso não vai competir por espaço, porque isso derrete e passa pelo balão e vai embora. Então aí o que acontece? A pessoa vem aqui, põe o balão e não faz a alimentação. Fica comendo as besteiras. Ela vai emagrecer? Não vai. Porque o balão não vai competir com isso aí. Então eu sempre falo para meus pacientes, você primeiro vai comer certo. O que é? Vai comer saladas, frutas, verduras, carnes magras, com uma pequeníssima quantidade de algum carboidrato, uma coisa assim. Um dia na semana você chuta o balde, mas não chuta muito longe. Os outros dias você vai comer certinho. Então você vai comer certo. E aí o balão vai fazer você comer menos. Que é a mesma ideia da cirurgia bariátrica. Vai fazer você comer menos. Mas a bariátrica você vai ficar com o estômago de 60 ml, mas você perde a válvula de saída do estômago. Quer dizer, se você ficar tomando cerveja, refri, doce, Pizzas e pizzas. vai embora, entendeu? Então, essas medidas para ajudar na obesidade, elas funcionam desde que você coma o tipo de alimento certo. Você tem que comer coisa sólida, que aí sim vai competir por espaço, entende? Então, o balão funciona? Funciona. Está indicado para quem? Está indicado desde sobrepeso até obesidade mórbida. Falaram aqui, perguntaram qual a idade que pode colocar, a partir de qual idade pode colocar o balão gástrico? De forma geral, a gente não coloca em jovens. Então, a partir de 18 anos, a gente já pode colocar o balão, né? Contraindicação ao balão. Alguma doença esofágica, porque a gente coloca o balão por endoscopia, né? E a gente retira ele também por endoscopia. Então, você tem que passar ele pelo esôfago. Então, se você tiver alguma doença que deixa o esôfago mais rígido, a gente não coloca, porque pode ter um risco de laceração na retirada, ou uma cirurgia gástrica prévia. Então, às vezes a pessoa fala, eu fiz cirurgia bariátrica, eu posso pôr balão? Não, porque o teu estômago não cabe mais um balão dentro, né? Então, as contraindicações principais seriam essas. As outras contraindicações são relativas, né? Uma doença muito descompensada. Mas a gente pode até usar o balão como uma ponte para a bariátrica. Às vezes aquele paciente super obeso que não tem uma condição cirúrgica, você põe o balão, faz ele perder um pouco de peso, e aí depois ele pode fazer uma bariátrica. Mas eu já tive, por exemplo, pacientes que perderam 50 quilos com balão. Com balão. Teve uma paciente que ela perdeu eu. Ela falava, minha meta é perder você. E ela perdeu. E ela ia fazer cirurgia e depois ela nem fez. Porque ela perdeu tanto com o balão, mas assim, ela super, sabe? Entrou no processo, assim, fez tudo certinho e teve excelentes resultados e está mantendo. Viram só, gente. Agora eu vou perguntar para Carol o que foi essa paixão de vir, Carol, para o sistema digestivo? Porque você é uma médica formada em medicina e a sua especialização foi para ser gastro. Isso. Do que é assim, veio, não vou para a área de gastro, porque é a área que eu conheci algo, que eu me apaixonei, que eu queria entender daquilo, porque cada um tem uma especialização. E a sua, por que foi para gastro? Gente, todo mundo conhece meu pai, né? Meu pai é o Danilo Saad, que todo mundo é fã. Então, eu brinco assim, que a maioria das crianças quando perguntam, o que você quer você quando crescer, né? Eu falo, eu quero ser médico. Eu não, eu falava assim, eu quero ser gastroenterologista. Que amor! Porque eu acompanhava meu pai, assim, eu ia no hospital menor do que a minha filha, assim, eu ia no hospital desde 5, 6 anos. Seu irmão é pediatra, né? Meu irmão é pediatra. Então cada um foi. Eu ia com a minha malinha, eu era um sarro, eu tinha uma malinha médica de plástico, com os tetos, assim, meu pai me levava. Gente, a Carol é muito doutora, gente, ela é muito doutora. E a Mari, que é filha dela, é muito doutora, né? Desde pequena. É uma postura, é um jeito muito doutora de ser. A Mariana também, ela veio esses dias fazer exame aqui comigo na clínica. Pô, se paramentou toda, ficou toda faceira. E eu fazia a mesma coisa, eu ia no hospital, examinava os pacientes com meu pai. Eu acho que a primeira endoscopia que eu fiz, acho que eu tinha uns 9 anos, assim, que eu acompanhei, né? E eu ficava maravilhada, assim. Eu lembro uma vez teve uma hemorragia digestiva, assim, eu passei vomitando o sangue, eu achando aquilo máximo. Que legal, uma coisa desmaiava, e a Carol achando lindo. Então, eu nem sei dizer quando foi que eu virei, assim, que eu quis, né? Mas desde que eu me lembro. A paixão do pai veio pra filha. Veio. Então, vocês verem, é muito amor mesmo. A gente fala que a Carol é um grande exemplo. Se vocês soubessem tanto que a Carol estuda, gente, quanto ela se prepara para ser a doutora que ela é, eu tiro o chapéu. Porque eu acho que estamos em 6 meses de 2022, a Carol já foi para 4 congressos. Mas ela apresenta os congressos. Então, 5 congressos aí no nosso
né, no país. Ela não é só que a Carol fala línguas assim fluentemente, então isso tem que tudo agregar, né, Carol? E é muita dedicação, muito estudo. Então a gente, quando vai colocar a saúde, porque a saúde é algo mais importante que a gente tem na vida, quando você coloca na mão de alguém, tem que ser alguém que realmente tenha todo esse cuidado, porque isso eu posso garantir pra vocês, a Carol tem dia 24 horas por dia estudando, trabalhando, se dedicando, e aquele amor que ela tem pela profissão dela, que ó, gente, são raras pessoas que a gente vê que tem esse amor, né, Carol? Que luta, que vai, que tem aquele amor pelos pacientes. A gente tava na Bahia curtindo tal, e aconteceu algo com o paciente dela, ela ficou extremamente nervosa, e ai, voltou com a gente lá preocupada com o paciente dela. E a gente falou assim, eu falei, gente, isso que é amor, né? Chegou me arrepiada de falar. Isso que é amor, a gente vê, né, a doutora ali, podia falar, não, agora eu tô aqui no meu momento, no meu outro negócio. Mas não, você ficou lá vivenciando e tal. Mas isso já vem do seu pai, né? Seu pai também dava vida, né? Dá vida pelos pacientes dele também. E a Carol, esse dela, copiou certinho do pai dela. Que bom, né? Uma qualidade incrível. Mas, Carol, que a gente... Nossa, a gente já tá... Gente, já foi quase 20 minutos a nossa live. Eita, e bora. Tem muita pergunta, gente. Vamos perguntar pra Carol, que tem muita coisa pra saber. Até eu não sabia o que é isso, já perguntei pra ela. O que de verticulite não tratada, a pessoa não cuida, pode causar. Olha, já colocou até uma abreviou. A pessoa não cuida, pode causar, Carol. Tá, vamos lá. Isso é uma pergunta bem interessante, porque as pessoas confundem, né? Então, existe a doença diverticular. O que é doença diverticular? Ou os divertículos, né? Diverticulose colônica. Divertículos são como se fossem pequenas bolinhas, assim, que se formam na parede do intestino, geralmente com a idade. Então faz parte do envelhecimento, vai ficando mais frouxa a musculatura do intestino e nos lugares onde penetram os vasos que nutrem o intestino, fica uma área mais frágil da mucosa, da musculatura ela fica mais frouxa e aí a pressão de dentro do intestino que é cheio de ar pressiona e faz como se fosse uma bolinha, assim, né? Esse divertículo, ele não traz grandes problemas. Então, a maioria das pessoas acima dos 50 anos tem diverticulose ou doença diverticular. O problema é que, às vezes, pode entrar resíduo de alimento, ou, por exemplo, sementinha de laranja, sementes maiores, e entram ali e não conseguem sair. E aí faz um processo semelhante ao da apendicite, tá? Faz um processo inflamatório, tal, acumula pus, e aí, sim, é a diverticulite. Então, a diverticulite é a inflamação dos divertículos. Uma diverticulite aguda, ela precisa ser tratada. Geralmente faz antibióticos, anti-inflamatórios e algumas vezes, se não tratada nessas fases mais iniciais, pode chegar até perfurar e daí precisar ir para cirurgia. Mas a maioria das vezes a gente consegue resolver com anti-inflamatório e antibiótico. Então, o que a gente faz para tratar isso aí? A gente não opera os divertículos de forma geral, porque senão a gente teria que operar a maioria da população mundial, né? Então a gente não tira os divertículos, a não ser que tenha alguma complicação grave, como uma perfuração. O que pode fazer para prevenir? Uma alimentação... Aqui, ó. Doutora Camille, qual é a dieta mais apropriada para quem tem diverticulite? Agora vai entrar na tua resposta. Tá, então, para o paciente que tem doença diverticular, que tem os divertículos, mas não estão inflamados, dieta rica em fibras e bastante água, para que as fezes fiquem mais amolecidas e não formem aqueles fecalitos, que a gente chama, umas bolinhas mais duras, e não inflame o divertículo. Agora, uma vez que o paciente já esteja com diverticulite, a recomendação é fazer uma dieta sem resíduos, para você não formar fezes, para não ficar passando ali, para não machucar, não inflamar ainda mais o divertículo. Então, na vigência da diverticulite, uma dieta sem resíduos. Mas na presença só dos divertículos sem estarem inflamados, bastante fibra, bastante água. Então, fibra e água à vontade, gente. Isso. Tratamento de gordura no fígado. Então, tratamento da gordura no fígado, então, assim, quando você engorda, né, você engorda no corpo todo, inclusive dentro do abdômen e também no fígado. Então, a gordura vai se depositar dentro dos hepatócitos, são as células do fígado. Geralmente, isso é secundário ao quadro de obesidade. Porém, a gordura no fígado ela também pode aparecer quando você tem qualquer outra coisa que esteja inflamando o fígado, como, por exemplo, uma hepatite A, hepatite B, hepatite C, bebida alcoólica. Então, quando a gente vê gordura no fígado, você não sabe se a gordura que você engordou e está se depositando também no fígado, e daí essa gordura passa a brigar com ele, possa fazer uma inflamação e faz o que a gente chama de esteatohepatite, que seria uma hepatite pela gordura. Então, a gordura seria o início do problema, que levaria a uma inflamação, ou se você
você já tem uma inflamação no fígado por uma outra causa, por exemplo, medicamento, ou álcool, ou uma hepatite viral, e que vai causar uma inflamação e secundariamente vai levar a um depósito de gordura. Por isso que a gente sempre investiga, né? Quando o paciente chega com gordura no fígado, tem que excluir hepatites virais, medicamentos e tal. Da mesma maneira, aproveitando já esse gancho, a gama-GT, alguém perguntou sobre gama-GT? Não. A gama-GT é um exame que a gente costuma fazer de rotina, em exames de check-up, e o pessoal das empresas costumam pedir para ver se a pessoa bebe. Então, às vezes eu recebo os pacientes assim, o médico da empresa mandou aqui porque ele quer saber se eu bebo, porque o exame do meu fígado está alterado. Então, gama-GT é um dos exames que a gente faz para avaliar o fígado, seria a TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina, que são os de agressão, assim, de hepática. E frequentemente as pessoas que tomam bebida alcoólica têm um aumento da gama-GT. Mas não é a única causa, né? É uma das causas, mas não é a única. Então, não é porque tem gama-GT aumentado que a pessoa bebe, né? Várias coisas podem aumentar. O uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, as hepatites. Então, a gente sempre tem que investigar, né? Tanto a estetose quanto a gama-GT, essas possíveis causas. Tá, até tem essa pergunta também. O uso excessivo de remédios pode causar algum mal ao sistema digestivo? Tá aí a grande explicação, né, Carol? Mas tem vários outros. Por exemplo, acho que a medicação mais tomada no mundo são os anti-inflamatórios. Especialmente porque as pessoas tomam anti-inflamatório por conta. Sim. Né? O pessoal vai na farmácia e é autoprescrição, né? Tá com uma dor, toma um anti-inflamatório. Tá com não sei o que, toma um anti-inflamatório. Então as pessoas usam muito. E os anti-inflamatórios, eles são extremamente agressivos para o trato digestivo, principalmente no estômago. Então, só para vocês terem uma ideia, poucos dias de anti-inflamatório já podem causar úlceras, pode fazer uma gastrite hemorrágica, pode fazer úlcera não só no estômago, mas até mesmo no intestino. Então, tem que ter muito cuidado com o anti-inflamatório. Outra coisa que eu me lembrei aqui, que a gente vai falando variamente, né? A gente tem mania de tomar remédio com pouca água, né? Você pega, põe o remedinho e pá, engole. Meio no seco ou com pouco líquido. Eu atendo com frequência, até mesmo pacientes jovens, com úlceras de esôfago, porque o medicamento ele pode fazer uma agressão direta, só pelo contato, porque a maioria desses medicamentos são muito ácidos e eles causam uma agressão. Principalmente os anti-inflamatórios, outro medicamento, cálcio, alendronato, esses medicamentos, é bem comum. O paciente tomar um pouco líquido, ele fica ali e faz uma úlcera, e pode até perfurar o esôfago. Então fica a dica, quando você for tomar remédio, de preferência tomar sentado ou de pé, com um copão de água para ir para frente. Pra frente. E não fiquem tomando anti-inflamatório por conta. E a gente toma, né? Não, e outra, paciente idoso. Eu tô assustada aqui. Paciente idoso que faz uso de AS, por exemplo, e aí vai tomar um anti-inflamatório por outra causa, a chance de sangramento nesses pacientes é altíssima. Por úlcera. Então mata os velhinhos, gente. Não pode tomar anti-inflamatório assim. Meu Deus, viu só, gente, como é bom, Carol, a gente ter uma conversa, né? Você vê? É uma coisa que... Quem que não toma anti-inflamatório? E quem tem hoje os idosos não tomam AS? Porque você vai, o médico fala, né? Aí tá com uma dorzinha, tipo, velhinho com dor. Todos, né? Aí volta e me toma um remedinho. Não, mãe, toma aqui um remedinho daí. A gente teve muita hemorragia digestiva por úlcera por causa disso. Úlcera por anti-inflamatório. Olha, então, Por favor, gente, parou esse momento de se automedicar, tá? Por favor. Por favor. Sou intolerante à rafinose. Pode ser uma sequela do Covid? Bom, gente, aí a gente entrou numa seara complexa. Bom, intolerância à rafinose. A rafinose é um carboidrato complexo que está presente na maioria dos vegetais. Quando a gente fala de intolerância, isso é uma coisa interessante de falar. Tem as intolerâncias e tem as alergias. O pessoal confunde e troca muitas bolas. Então vamos lá. Alergia é quando você tem uma resposta imunológica contra alguma substância. Por exemplo, alergia ao glúten, que é a doença celíaca. Você produz um anticorpo contra o glúten, né? Não é intolerância, é alergia. A intolerância geralmente é uma dificuldade em quebrar, em digerir aquele alimento. E geralmente as intolerâncias são a carboidratos. Então as alergias geralmente são a proteínas e as intolerâncias geralmente são a carboidratos. A gente costuma, adultos de forma geral, costumam ter intolerância a dois grandes grupos de carboidratos. A lactose, que seria o açúcar complexo do leite, a rafinose, a frutose, que são os carboidratos dos vegetais. Então o que acontece? Você ingere esse alimento,
você tem uma dificuldade em quebrar esse açúcar, esse carboidrato, ele vai chegar na flora intestinal e a tua flora vai quebrar. Uma parte disso vai produzir gás, vai produzir água e esse próprio carboidrato vai funcionar como um laxante. Então você vai ter uma diarreia, aqueles gases, aquele estufamento. Então isso é extremamente comum na população geral. O que tem, por exemplo, que alimento que tem rafinose? Né? Os alimentos que tem rafinose: feijão, repolho, brócolis, couve, lentilha, alho, cebola, uva, laranja, são alimentos super ricos em rafinose. E os sintomas são basicamente esses, que é o mesmo da intolerância à lactose: estufa, da gases, da diarreia. Tá, e o Covid, né? O Covid ninguém sabe exatamente o que ele faz. Mas o que a gente tem visto dos sintomas pós-Covid, né? Bem comuns: dor de cabeça, queda de cabelo, alteração de olfato e de paladar, uma fadiga crônica, muitos pacientes com alteração da motilidade gástrica, então uma sensação de má digestão, porque o estômago fica meio parado e não se contrai, não manda a comida para frente, então aquele empachamento, e algumas vezes chegando a fazer assim, uma gastroparesia mesmo, tipo, de não ir a comida para frente porque o estômago não se contrai. E diarreia, a gente tem muitos pacientes com diarreia. Mas ninguém sabe exatamente o que acontece. Parece que ele faz uma serosite, faz uma inflamação, mas ninguém sabe exatamente qual que é o mecanismo. Então, se você não tinha nada e você passou a ter no pós-Covid, tem várias coisas que influenciam. Por exemplo, você usou antibiótico? O antibiótico pode acelerar esse processo. Você usou outros medicamentos, você chegou a fazer uma infecção bacteriana secundária ao Covid, chegou a fazer uma pneumonia, chegou a ficar entubado. Então tem muita coisa aí, né? Nesse buraco aí ele é bem mais fundo. Mas pode, mas ninguém sabe ao certo. A gente tem visto que os pacientes que tiveram um Covid mais severo têm uma tendência a ficar com essas alterações, tanto do estômago quanto intestinais, muitos pacientes com diarreia, e a maioria deles melhora com o tempo, né? Mas a intolerância a carboidratos ela poderia acontecer independente do Covid. Então, pode acelerar? Pode, mas eu não sei te dar essa resposta com certeza, porque ninguém sabe exatamente qual que é o mecanismo, né? O Covid pra gente ainda é uma grande interrogação, assim, muita coisa a gente tá aprendendo, mas tem muita coisa que ainda ninguém sabe explicar, sabe? Essa foi um baque mesmo, né, Nossa Carol? Senhora! Na área de saúde, a gente só ouvia a Carol com aquelas máscaras toda machucada, que ela fazia até ferida, né, Carol? Não, eu tô até agora, eu fiquei com uma marca aqui, da máscara, né? 2 anos usando aquela máscara apertada, eternamente. 2, 3 máscaras junto, né, Carol? Dureza. Mas graças a Deus, estamos indo pro rumo que daqui uns dias vamos conseguir. Nunca vai ser eliminado, né? Não, mas é que agora a imunização em massa virou uma gripe. Lógico, ainda tem alguns casos que são mais graves, mas é um vírus bem infectante, mas ele tem matado muito menos, né? Sim, do que era lá no... Agora ficou semelhante aí às gripes que a gente tem por aí. Como tratar refluxo? Acho que esse a gente já explicou, né? Mais ou menos, né? Então, como tratar refluxo? Reeducação alimentar, evitar deitar depois de comer, fracionar a dieta. E em relação ao tratamento medicamentoso, a gente tem várias opções de medicamento hoje no mercado. Até o ano passado a gente tinha só as opções dos IBPs, que era o omeprazol, pantoprazol, o esomeprazol, o deslansoprazol. E o ano passado lançaram um novo medicamento, que é uma outra classe de medicamento, também com a intenção de fazer uma diminuição na acidez do suco gástrico, mas só que é um medicamento bem mais potente, que é o vonoprazan. Então hoje a gente tem de medicamento essas principais opções, e para os pacientes que têm hérnias muito volumosas, aí tem indicações cirúrgicas, né? A gente tem a cirurgia tradicional, que é aquela fundoplicatura, e também tem as fundoplicaturas endoscópicas, né? Então a gente tem hoje mais opções terapêuticas para o tratamento do refluxo. Olha aí. Gastrite tem cura? Então, da mesma maneira que o refluxo, geralmente é multifatorial. Nunca é uma coisa só, né? O estômago mesmo, ele tem vários mecanismos de defesa. Então, ele é bem preparado para sofrer agressão. Então, para você ter uma gastrite, você geralmente tem que ter vários fatores agressores. O problema é, a gente faz o tratamento, você muda os seus hábitos, você fica bem. Aí o que acontece? Está bem. Aí você volta a comer errado, volta a fumar, volta a beber, a comer errado, deitar depois de comer, e aí você volta a ter os fatores agressores e volta. Então, assim, gastrite tem cura? Tem. Lembrando que nós, aqui no Brasil, é um país que tem uma
extremamente alta prevalência de H. pylori, que é uma bactériazinha que a gente adquire através de água ou alimentos contaminados e que gruda no estômago, fazendo uma inflamação não tão intensa, porém crônica, né? E ele pode ficar em muitos e muitos anos com a gente. Então, às vezes, a gente pega na infância e vai começar a ter problema na vida adulta, e que vai alterações do estômago, que entra gastrite, úlceras e pode até mesmo fazer um câncer de estômago. Então, se você tiver uma gastrite, por exemplo, pelo H. pylori, você precisa tratar o H. pylori. Você precisa matar o H. pylori, senão você dá o medicamento, ele cicatriza, mas a bactéria faz novamente essa inflamação. Que é aquele medicamento de 7 dias? 14. 14 dias. Isso, já faz alguns anos que mudou o esquema de tratamento. São 14 dias de antibiótico, né, usando 2 antibióticos dose alta, mais um supressor ácido. E hoje a gente está enfrentando um grande problema, né? Porque normalmente a gente já tinha uma resistência do H. pylori aos medicamentos relativamente alta, né? E depois do Covid, onde muita gente usa muito antibiótico, a gente está prevendo aí que vai ter um aumento nessa resistência. E a gente não tem novos antibióticos sendo lançados, né? Então a gente está aí enfrentando, né, se preparando para enfrentar essa nova fase aí com muito mais resistência aos antibióticos, né? Então, agora também outra, que eu até falei para Carol, eu nunca ouvi falar, ela falou, Fran, mas já é bem conhecida mesmo. Doutora Caroline, gostaria que você falasse sobre a doença de Crohn. Tá. Bom, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. A gente tem 2 doenças inflamatórias intestinais. A doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. O que acontece nessa doença? O teu corpo produz um anticorpo contra ele mesmo. Quando a gente fala de uma doença autoimune, é o corpo brigando contra ele mesmo. Nesse caso, tanto na doença de Crohn quanto na retocolite, ele briga com o seu intestino. Então ele causa uma colite, uma inflamação, formando úlceras, deixando a mucosa bem inchada, às vezes produz pus, sangue. E qual que é a diferença dessas 2 doenças? A retocolite ela é restrita ao intestino grosso. A doença de Crohn ela pode afetar qualquer parte do trato digestivo, da boca até o ânus. E ela tem a característica de fazer fístula. É uma doença assim, que ela comete todas as camadas da parede do órgão. Então ela pode até mesmo fazer fístula. E pode fazer quadros bem graves. Então, quando você tem uma pessoa com uma diarreia persistente, que começou com uma diarreiazinha, você achou que era uma intoxicação e tal, não passou. Começou a ter sangramento, começou a ter dor, tem que investigar, porque pode ser uma doença inflamatória intestinal. E essas doenças elas costumam acontecer em pacientes jovens, né? Então, um paciente jovem com quadro de diarreia assim desse jeito, com muco, com sangue nas fezes, tem que investigar, tem que fazer uma colonoscopia, porque são doenças que precisam ser tratadas. E o tratamento, como uma doença autoimune, você não tem como eliminar a tua imunidade, então você vai ter que ter um tratamento contínuo. Até perguntou aqui, quais os fatores de risco da doença Crohn? Tem essa... Isso, a doença Crohn é uma doença, né? Qualquer doença autoimune, você precisa ter uma predisposição genética e aí já vai ter algum gatilho ambiental. Então, estresse, cigarro, uso anti-inflamatório, antibiótico, infecções bacterianas ou virais costumam ser o gatilho, sabe? E o estresse é algo que atinge muito o estômago, né? Estresse, assim, trato digestivo e a parte emocional, eles são colados, assim, não só o estômago. Por isso que romantizaram o órgão errado, né? Romantizaram o órgão errado. Porque isso tem muito na internet, né? Que romantizaram o órgão errado. E eu super concordo, porque eu também sinto tudo no estômago. Ó, de maneira geral, as pessoas se dividem em pessoas que ficam nervosas têm dor de estômago e pessoas que ficam nervosas têm diarreia. Eu tenho dor de ver. estômago. Pode ver, a maioria, se ficou nervoso da diarreia ou ficou nervoso da dor de estômago. Isso bem, então, viu, gente? bem comum. Tá errado desde lá. A Carol acabou, uma doutora gastro, acabou de falar que tá certo mesmo, viu? Romantizaram o órgão errado. Então aqui vamos lá para mais uma. Sinto muitas dores abdominais e tenho gastrite. Pode ser da gastrite as dores? Pode ser. Agora tem que ver aonde que é essa dor, né? Porque o abdômen tem muito Pega mais tudo, coisa né? do que só o estômago, né? Por exemplo, dor, o pessoal fala, eu tenho dor de estômago, né? Uma dor nessa região. Só pra você ter uma ideia, dor de estômago pode ser uma dor de estômago, pode ser uma úlcera ou uma gastrite, pode ser refluxo, pode ser pancreatite, pode ser pedra na vesícula, pode ser intolerância alimentar, né? Então tem muito mais coisa nessa região. Pode ser o câncer, né? Pode ser por infarto.
Sabia que mulheres idosas e diabéticos fazem infarto com um quadro parecido com uma dor de estômago? Dorzinha que não melhora, pode ser infarto. Então nem tudo que dói nessa região, nem toda dor de estômago é de fato o estômago. Por isso merece sempre investigar. Então merece você marcar sua consulta e consultar com a Carol, dela ver aonde que é a sua barriga. Aqui. Sou obesa e gostaria de colocar, já falamos. Hérnia de hiato, quais as consequências para o organismo? Tá, então o que é hérnia de hiato? A hérnia de hiato é uma frouxidão da válvula que separa o esôfago do estômago. Os pacientes que têm essa hérnia de hiato, eles têm uma frouxidão ali da válvula favorecendo o refluxo. Então, você não precisa ter hérnia de hiato para ter doença do refluxo. Porém, os pacientes que têm hérnia costumam ter um refluxo mais difícil de tratar, porque eles fazem o que chama de re-refluxo. Volta o conteúdo do estômago para o esôfago, e aí quando o paciente tem essa hérnia, ela fica tipo um saco, né, uma bolsinha ali no final do esôfago, e às vezes o paciente fica fazendo refluxo do final do esôfago para cima, sabe? Então, pacientes que têm hérnias costumam ter um refluxo mais difícil de tratar, mas não obrigatoriamente tem que ter hérnia para ter refluxo. Ah, entendi. Você também entendeu, né? Pra quem mandou perguntar ali pra nós. Quem mandou a pergunta, não. Eu não anotei, gente, os nomes, porque tem algumas perguntas que eu acho que daí falar o nome fica meio complicado, né, Carol? Melhor. Tenho síndrome do intestino... Doutora, tenho síndrome do intestino irritável. Quando estou nervoso, pioro. A doutora pode me dizer se é relacionado ao meu sistema nervoso? Tá. Intestino irritável é uma hiperreatividade do teu trato digestivo a algumas condições que são normais. Então, classicamente, os pacientes com intestino irritável, geralmente eles têm diarreia. Pode ter constipação, mas geralmente diarreia. Eles têm dor abdominal, desconforto e frequentemente diarreia relacionados principalmente a estresse e alimentos hiperosmóticos. Então, comeu muita gordura, muita proteína, muito açúcar, qualquer exagero dá aumenta muito o peristaltismo e dá aquela urgência fecal, a pessoa vai no banheiro e tem uma diarreia intensa. O pessoal, até hoje o paciente falou assim, nossa, eu como e passa reto. Não é que passa reto, mas é que desencadeia esse reflexo e dá geralmente dá uma diarreia bem intensa. E costuma ser relacionada a alguns alimentos, né? Então, feijoada, costela, coisa mais gorda ou muita proteína costumam ser os gatilhos, mas não necessariamente. Qual é o problema do intestino irritável? É um diagnóstico de exclusão. Entende? Você vem aqui, fala que tem dor abdominal e diarreia. Eu não posso dizer que você tem intestino irritável sem eu excluir antes outras causas orgânicas, como doença inflamatória intestinal, como pólipos, um câncer de intestino, enfim. Nem tudo que dá diarreia é uma coisa benigna. Então a gente tem que ter certeza que não tem nenhuma outra doença. Por exemplo, o paciente idoso com diarreia, sim, pode ser uma isquemia mesentérica, pode ser como se fosse um infarto, uma angina do coração, pode ser do intestino. Então assim como nem toda dor de estômago é estômago, nem toda diarreia é uma intoxicação alimentar. Então a gente tem que investigar, né? Não dá para rotular a pessoa como um intestino irritável sem antes realmente investigar, excluir outras causas. Viram só. Aqui vamos falar sobre colite ulcerativa. Esse também eu nunca tinha visto falar. Então, a colite ulcerativa é isso que eu falei, os a irmã gêmea ali da doença de Crohn, né? Então, a retocolite ulcerativa é essa doença inflamatória intestinal que acomete somente o intestino grosso. Mas tem algumas características, assim, o tipo da lesão um pouco diferente, mas de maneira geral os pacientes têm dor abdominal, uma urgência fecal, diarreia, geralmente com sangue, com muco, evacua várias vezes, fica aquela sensação de que não saiu tudo, e geralmente pacientes mais jovens. Olha aí, gente. Qual é a doença mais comum do sistema digestivo? A gastrite, refluxo e intestino irritável. É o carro-chefe. Viu? Como é legal? Eu tô amando, vocês não têm noção. Eu tenho tanta coisa na minha barriga, intestino, estômago. Caramba, né? Me descobri, pessoal. Aqui, ganho de peso em excesso. Pode ocorrer por doenças gastrointestinais ou é mais pelo metabolismo lento? Ai, gente, Eu olha... vou trabalhando as perguntas aí. Eu vou te falar, a maioria das pessoas, elas querem acreditar que elas têm um problema. Eu escuto todo dia falar assim,
Eu não emagreço porque eu tenho tireoide, né? Primeiro assim, todo mundo tem tireoide, vamos lá. Hipotireoidismo é quando a tireoide tem um funcionamento diminuído, né? O hipotireoidismo ele pode cursar com ganho de peso, mas não é o mais comum, assim, né? Geralmente os pacientes que têm hipotireoidismo não têm ganho de peso. Geralmente o problema é erro alimentar. Daí tem aquela coisa, mas eu como pouco. Comer pouco não necessariamente quer dizer que você está comendo pouca caloria. Eu vejo assim, porque eu atendo muita gente, né? E todo dia eu escuto a mesma história. Como é que deve ser, gente do céu? Porque assim, ó, tá na moda agora comer nuts, né? As castanhas. Ah, porque eu como nuts que é super bom. Gente, castanhas são extremamente calóricas. A quantidade ideal por dia de castanhas é 2 unidades. Quem que come 2 amendoim ou 2 castanhas? Não. Você come 2 mãozadas, né? 2 mãozadas dá tipo 600 calorias, entendeu? É metade das calorias do dia no almoço. Muito almoço, a janta junto. Entendeu? Então, outra coisa, abacate. Não, que abacate é bom, tem gordura boa, sim, mas é super calórico. Laranja, a mesma coisa. Então, a gente pode ter uma alimentação extremamente saudável e super calórica, e você pode ter uma alimentação péssima com pouca caloria. O ideal é que a gente tenha uma alimentação nutricionalmente rica com pouca caloria, né? Ou assim, com a tua quantidade de caloria necessária. Então, às vezes a gente chega falando que come pouco, e às vezes realmente não é tanto, mas come, por exemplo, farofa. Farofa é super calórico, porque é gordura. Eu adoro. É gordura e carboidrato, né? Então é uma combinação que não dá boa. Não tá boa. Né? Queijo super, super gordo, alergênico, né? Laticínio de forma geral. É gordo, alergênico e de difícil digestão. E é super calórico. O salmão também, né? O salmão ele é um pouco mais gordo, mas é melhor você comer, por exemplo, um salmão do que você comer uma picanha. Né? Mas assim, você não necessariamente está comendo pouco, quer dizer que está comendo pouca caloria. Outra coisa que às vezes eu seguro para não dar risada. A pessoa, não, mas eu como pão torrado. Gente, o pão torrado ele é um pão desidratado, ele só não tem água, mas a caloria é a mesma. Então vamos lá, pão torrado ele tem caloria do mesmo jeito. Tá? O torrada também tem, tanto quanto o pão? Ele só não tem água. Ai, gente, então vamos parar tudo por aqui. Vamos Vamos começar de novo? Vamos nascer de novo e começar tudo de novo, Carol? Então não adianta, sabe? Tem que... Faz tudo errado, pessoal. Tudo errado. Metabolismo lento por quê? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muita massa muscular. E aí o nosso metabolismo fica bem mais lento. E a maioria das pessoas não faz exercício. E quando faz uma coisa aeróbica. Tem que fazer, assim, quanto mais velho a gente fica, mais musculação a gente deveria fazer. Não precisa ser musculação necessariamente. Eu digo assim, exercícios que estimulem a musculatura, tipo isometria, bastante funcional, core, para você ganhar massa muscular. Porque a tendência é você perder, né? E você perder o músculo, teu metabolismo vai ficando derré. Não é que fica lento, ele fica derré. Então a gente vai envelhecendo depois dos 40, assim, o metabolismo dá uma freada muito grande. Então você precisa adaptar a tua alimentação, comer mais proteína, menos carboidrato, e quando você comer carboidrato, que seja legume, fruta, que legume e fruta é carboidrato, mas é um carboidrato que vem com outros nutrientes. Agora, tipo, pão é uma caloria totalmente vazia, não tem nada ali. Né? Beleza, gente? Manda coraçãozinho quem come bastante pão. A gente vai no Distrito Página pra comer e daí a gente vai lá e come, né? Maravilhoso isso. Vocês já entenderam que a gente depois da live encerra tudo e começa tudo de novo. Já Tem que ver a síntese, né? Semana que vem todo mundo vir pro consultório da Carol fazer uma consulta, daí já vai vir até uma psicóloga aqui, porque eu vim fazer uma choradeira. E o pessoal fala assim, mas você fala isso porque você é magrinha. Você consegue, gente, eu como certo, você não acredita. Você já me viu, né? Sim, ela come super. Eu como muito, mas eu como certo. Sim, ela come muito, ela é uma draga. Olha, você olha assim a Carol e ela come bem mesmo. Mas ela come comida, coisas saudáveis, eu não como né? Besteira. Não come besteira. Outra pergunta, Carol. Tenho prisão de ventre, é alguma disfunção ou é mais da má alimentação? Olha, mulheres têm muito mais intestino preso do que os homens. Pelo simples fato de que elas não vão no banheiro quando dá vontade. Né? Mulher tem esse negócio, eu só vou no banheiro em casa. Então muitas vezes você inibe aquele reflexo evacuatório. Mas a maioria das vezes o problema é
falta de fibra na alimentação. O pessoal fala, não, mas eu como salada. Come 2 folhinhas de alface e uma rodelinha de tomate. Isso é decoração do prato. Isso não é salada. Isso é decoração do prato. Então, assim, o que seria o certo? Você pegar o prato de comida, ser o prato de salada, aquele pratão, ou um prato de sopa. Muita folha, pepino, coisa que tem bastante fibra. Mas muita folha. Aí o prato de sobremesa deveria ser o prato da comida. E aquele pratinho de cafezinho, o pirizinho, deveria ser o prato da sobremesa. Entendeu, gente? Essa deveria... Sabe, todo mundo sabe que eu adoro a França, né? Quem vê no meu consultório sabe que é tudo cheio de coisa da França. É lindo, gente, é maravilhoso o consultório. E os franceses, eu adoro a França e assim, os franceses... Mas é que você tem o perfil. Eu tenho uma cara francesa, né? Eu na França todo mundo fala que eu tenho cara francesa. Mas assim, o que os franceses fazem? Eles comem de tudo nessas proporções. Sempre que você vai comer, tem aqueles pratos que são três cursos, né? O primeiro é um pratão de salada. O segundo é o pessoal fala, aqueles pratinhos com uma comidinha assim, porque é pra ser assim. Um pratinho de comida e tipo um cafezinho com um biscoitinho, um chocolatinho. Essa é a proporção certa. Então você pode comer doce, você pode comer chocolate. Assim, né? Pedacinho, né? Não... Né? Não a barra, não a caixa de bombom toda, né? Aí tô nervosa, hoje eu vou comer tudo, doutora. Hoje eu tô nervosa e vou comer uma caixa de bombom. Não pode. Não pode. Vai correr, vai correr, né? Vai correr. Nossa, agora com todo lado da Carol, até tô virando atleta, gente. Tô com de chocolate, vou correr então agora. Fitness. Agora tem aqui também, agora a gente já fez as outras perguntas e foi aqui uma pessoa que escreveu só bariátrica. Bariátrica. Tá, eu falei um pouquinho da bariátrica, né, junto com a questão da obesidade. Então, não adianta você querer fazer cirurgia bariátrica, ou fazer balão, ou fazer qualquer coisa, se você não estiver realmente disposto. Meus pacientes, os que eu ponho balão, eles já sabem, porque eu sou a chata, né? A pessoa chega aqui e fala assim, eu quero pôr balão. Eu falo, não vou pôr. Só vou pôr que sou eu. Não, porque assim, eu só coloco, se o paciente, eu brigo assim, você vai casar comigo. Então você pense bem se você quer entrar nesse relacionamento. Você vai ter que se comprometer comigo. Por quê? Para você ter um resultado realmente satisfatório, eu preciso que você se comprometa comigo. Que você faça atividade física, como um remédio, tipo, vai fazer exercício todo dia. Ah, mas eu não quero ir pra academia, eu não gosto. Gente, tem alguns canais no YouTube que eu adoro. Eu vou falar aqui os nomes, mas assim, não ganho nada, nem sei quem são os donos, mas eu gosto bastante. Um é bem simples, se chama Exercício em Casa, um canal no YouTube, Exercício em Casa. Tem um monte de treininho para você fazer em casa, sem nenhum aparelho. A maioria deles são exercícios funcionais, alguns intercalados assim como um HIIT, que você faz em casa sem nada, a maioria dos treinos de 15 a 20 minutos. E tem um outro canal que eu adoro, que chama Tabata Songs, Tabata, nome da mulher, Songs, que são só treinos de HIIT. HIIT, para quem não sabe, são os treinos de alta intensidade intervalados, né? São treinos curtos de super alta intensidade. Gente, os treinos são de tipo 8 minutos, 10 minutos. Você faz, você morre, você escorre, né? Porque são treinos super intensos, tipo burpee, agachamento, flexão, sabe? São exercícios que você faz só com o peso do seu corpo, muito bons para core e que você morre. Então, eu não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade, né? Todo mundo tem tempo desse que queira, né? Então, assim, 10 minutinhos por dia, faz um treininho desse, você vai ficar super bem. Não precisa ir para academia, não precisa gastar nada, esses canais são gratuitos e você pode fazer junto com o filho, bota tudo para fazer, vira uma brincadeira. A Mariana faz comigo, você já viu, né? A Mariana treina junto comigo, ela toca. Então, tem que fazer atividade física, tem que fazer uma reeducação alimentar, tem que tratar a ansiedade. Daí, você vai escolher o que você quer fazer. Vai fazer bariátrica, vai fazer balão. Tem indicações para bariátrica, né? Eu não acho que deveria ser feito como às vezes a gente vê por aí. A pessoa chega e vai fazer bariátrica, vou fazer. Não. Tem todo um processo que a pessoa precisa passar. E quanto de gordura a pessoa tem que ter no corpo para ela ter que fazer? É proporcional isso que faz ou não? É tamanho? É que assim, a indicação da cirurgia bariátrica é quando o paciente já tem uma obesidade mórbida, né? Quando o risco da cirurgia, isso é uma coisa importante. Cirurgia bariátrica, gente, não é uma cirurgiazinha. É uma cirurgia grande que tem riscos, como qualquer procedimento, como qualquer cirurgia, tem risco imediato, tem riscos a longo prazo e é uma coisa definitiva. A pessoa vai ficar para sempre com o estômago que é 60 ml. É uma coisinha assim, é um reservatóriozinho desse tamanho. 60 ml, imagina um copinho de 60 ml.
É isso que vai ficar do teu estômago. E é para sempre. Então, você tem que ter um risco que justifique o benefício. Né? Para quem está indicado? Para aquele paciente que está com diabetes super descompensado, uma obesidade tão importante que o colesterol está super alterado, sobrecarregando o coração, com uma insuficiência cardíaca, sabe? O paciente já com complicações da obesidade. Está parando de querer andar já também, né? Entende? Aí está indicado. Né? Agora, o paciente com sobrepeso. O pessoal tem sobrepeso, vai engordar para fazer a cirurgia. Por favor, gente. É uma cirurgia, assim, a gente vê muito isso. É uma cirurgia que não é assim, não é tirar uma encravada, né? Por favor. Então, é muito melhor você se conscientizar e você entrar num processo, né? Para você ter uma ideia, eu falo para os pacientes, vamos fazer o seguinte. Muitas vezes o paciente vem querendo pôr balão e eu não ponho. Você vai fazer dieta comigo, o paciente tem pouco peso para isso, você vai fazer dieta. Nós vamos fazer, eu brinco assim, nós vamos correr uma maratona junto. Por que uma maratona? Porque é longo. É um processo no mínimo 1 ano. Você vai perder no mínimo 2 quilos por mês. Aí você fala, pô, mas só 2 quilos. Mas se você perder 2 quilos por mês em 1 ano, você vai perder 24 quilos. Sim. 24 quilos é muito. É meia eu. Meia Carol. É quase meia eu. Então assim, 2 quilos por mês. Então, pô, mas é muito pouco. Mas consistência. Então você vai fazer isso ao longo de 1 ano. E aí você vai perder. Ah, mas esse mês perdi mais. Beleza. Agora, quero perder 10 quilos por mês. Não é fisiológico. Teu corpo vai sofrer. Não é essa a ideia. Entende? É porque às vezes você perder peso muito rápido, vai trazer problema. Então, perder peso aí 2, 3 quilos por mês está ótimo, né? E você não precisa daí fazer balão, nem cirurgia, nem nada. Lógico, tem suas indicações, existe sim, mas o que funciona é consistência nessas mudanças de estilo de vida. É isso que vai funcionar. E isso resolve a maioria das doenças, gente. Se você fizer atividade física, se você comer certo, cuidar da cabeça, você vai melhorar muito. Em tudo, né? Hipertensão, se você perder peso, melhora. Diabetes melhora, colesterol melhora, ansiedade melhora, depressão melhora, fibromialgia melhora. Um monte de doença melhora. Okay? Autoestima fica elevada, né? Muda a vida. Muda a vida. E autoestima alta, gente, vocês sabem, melhora tudo, melhora o profissional, melhora, então a gente tem que se cuidar mesmo. Então a gente espera que essa live tenha feito assim a mudança na cabecinha de muitas pessoas para se cuidar melhor. Vamos apagar tudo de errado que a gente já faz, né? A gente faz, vai continuar fazendo, mas tem que se cuidar. Eu acho que a melhor coisa, Carol, foi você ter conversado com as pessoas, porque você viu quantas perguntinhas assim foram bem caseirinhas, algumas coisas mais profissionais que acho que a pessoa poderia entender melhor, mas teve bem caseiras assim, coisas que as pessoas é uma dúvida sempre. E não tem às vezes coragem de chegar aqui na tua frente e falar isso pra você, né? Bom, mas gente, ó, Não me pra quem já consulta comigo, vocês sabem, comigo é tipo, estamos em casa batendo papo, né? Então podem vir, podem se abrir, nada que vocês falarem aqui vai sair daqui, então a gente sempre tem o sigilo, né? Nunca sai nenhuma informação do consultório para fora daqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, manda aqui no Face, no Instagram, no YouTube, manda pra Fran, enfim. Eu sempre procuro responder assim, as dúvidas que os pacientes mandam. Se vocês tiverem outras dúvidas que não foram atendidas aqui, manda que a gente pode programar uma outra live mais pra frente, né? De repente a gente pode fazer uns posts falando sobre. Então participem, eu acho que essa conscientização é bem importante. E tem um tema que ninguém perguntou, mas eu gostaria de deixar o ponto pra gente falar numa próxima live, que é um assunto mais extenso, que é a prevenção dos cânceres do trato digestivo. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou. E é super, super importante. Então, o câncer de intestino é o segundo câncer que mais mata, né, homens e mulheres no Brasil. E como é que a gente previne esse exame? Fazendo colonoscopia. Então, existe um programa mundial de rastreamento de câncer de colo retal, né, o câncer de intestino, que recomenda a colonoscopia para todo mundo a partir dos 45 anos. Era antes a partir dos 50, agora é a partir dos 45. Né? E o Brasil, como tem muito H. pylori, o Brasil é um país, lógico, com variações dependendo das regiões, mas é um país que tem uma relativamente alta, né, um risco intermediário de câncer de estômago. Então nem toda gastrite, nem toda dor de estômago é estômago, né? Quer dizer, é gastrite, às vezes pode ser um câncer de estômago, e geralmente se aparece como uma úlcera, e às vezes você toma omeprazol, algum desses, e melhoram os sintomas, né? Porque às vezes cicatriza um pouco a úlcera, mas não quer dizer que o câncer sumiu, pelo contrário, ele continua progredindo. Então não façam automedicação, por favor evitem isso.
Eu prefiro que o paciente venha aqui todo ano para fazer um exame de check-up e a gente colocar os pacientes nesses programas de rastreamento, porque câncer mata, se não for diagnosticado precocemente. Né? Tem muitos cânceres que a gente consegue prevenir, esse que a gente falou até agora de estilo de vida saudável, diminui a chance de câncer de estômago, diminui câncer de esôfago, diminui câncer de intestino, de pâncreas, então você fazendo isso já vai estar prevenindo, mas caso você venha desenvolver esses cânceres, câncer de intestino, câncer de estômago em fase precoce, a gente trata por endoscopia, por cirurgia endoscópica, né? Então, às vezes você perde a chance de tratar curativamente numa fase inicial porque não quis fazer um exame. Ah, mas eu não vou fazer colonoscopia porque é o exame que faz lá por trás, não quero fazer. Gente, por favor, não deixe o preconceito matar vocês. Sim, né? Então, é um exame simples, faz dormindo, não sente nada e vai estar salvando vida. Né? Então, é bem importante essa dica aí. Acho que a gente poderia um dia falar só sobre cânceres do trato digestivo, que tem tem muita dúvida, né? O pessoal assim, não sabe muito o que fazer, como investigar. Então acho que é um tema, né? Deixo aí a dica de tema aí para uma próxima live. Mas por favor, gente, então 45 anos, colonoscopia, mesmo que não tenha nenhuma queixa, nenhuma história familiar, nenhum sintoma de nada, tá indicado para todo mundo. Tá então, certo. por favor, vamos salvar vidas. Isso aí, olha que beleza. Tem bastante gente mandando mensagem no da Carol que eu tô vendo ali no Insta. Gente, a Carol vai dar uma olhadinha e você consegue ver. Mas passou muita ali, né? Nossa, tem muita mensagem. A gente mensagem. não vai conseguir responder vocês porque a gente tá longe do telefone. Quem assim tem bastante dúvida Nossa, pode tem mandar centenas de mensagens. Pode mandar ver pro se tem alguma direct coisa também, mais. né, Carol? Isso. Se puder mandar. E para vocês que estão agora despertou aí, quero consultar com a Carol. Aonde que a Carol atende, quero ir no consultório dela, porque eu tenho vários, tô sentindo vários sintomas de coisas que elas falaram, que tá ali, eu quero falar com a doutora Carol. Então é na clínica Inovare, gente. Como que fala? É térreo que fala, Carol? No térreo, você vem na clínica, como é o nome da clínica, Carol? Clínica, aqui é endoscopia da Inovare, né? Você entra na Inovare do lado esquerdo. Tinha uma mensagem ali falando sobre acalásia. Acalásia é uma doença que eu, né, tenho eu gosto dessa doença. Também é uma acalásia. Acalásia. Isso, é uma doença onde tem uma alteração da válvula que separa o esôfago do estômago, só que ao contrário do que no refluxo na hérnia que fica frouxa, essa válvula está super fechada e a comida não desce, tá? Gente, isso é uma doença bem interessante de a gente comentar, que muitas vezes os pacientes ficam sendo tratados como refluxo e na verdade não é refluxo, às vezes é acalásia. É um tema aí também, acho que a gente vai ter que marcar uma live pra logo. Olha aí, gente. Porque essa, que eu já cedo que ela vem com você. Não, isso que foram, gente, mais de 50 perguntas que foi mandado. A gente conseguiu selecionar 20 pra fazer a live. Senão a gente tem que ficar com umas 2, 3 horas de live aqui, fácil, né? cara. Então é fácil, porque como tem muita doença. muita doença e abrange muita coisa. E o aparelho digestivo, né? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas, vesícula. Né? Tudo, gente, tudo. E daí essa interação com o metabolismo, né? Então é tudo, né? Não tem como a gente separar. Então mandem, gente, se puderem mandar no direct, daí a gente vai anotando. Daí na próxima live a gente começa por esses temas que o pessoal mandou. Acho que é melhor, isso né? mesmo, é verdade mesmo. Pra não Vamos ficar ninguém sem resposta. Isso mesmo, porque olha, deu tantas dúvidas também dentro da live, só que a gente ainda não conseguiu estar vendo pra vocês o que é. Perguntaram sobre a calásia. A calásia é essa doença aí do esôfago que a comida não desce, aí vai dilatando o esôfago e a pessoa vai emagrecendo e não consegue comer. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia para abrir esse músculo, cortar ele para que a comida possa descer. Viram, gente, são pequenos detalhes que às vezes a gente pensa que está passando, se automedica, vive só de Epocler, né? Nossa, só as Epocler e Eno. Eu falo porque eu fiz muito isso. Gente, tudo que eu tô falando eu super me identifico. Depois também já me automediquei até chegar às consequências que a gente chega de ter que chegar no médico e olhar ele está cheio de problema, porque você achou que também era meio médico, né? Ninguém é meio médico. Gente, tem que ter um diploma, muito estudo, até o diploma, depois que eles têm, eles estudam tanto para chegar a ser um médico e sempre eles tenho estão 19 anos de formada. 19 anos. 19, né? Esse ano eu vou fazer 20 anos de formada. E eu não parei de estudar nunca na minha vida, até agora. Então, gente, Eu a leio, medicina é isso, eles nunca param, né? Nunca param. Você lê um negócio hoje, daqui 3 meses, às vezes já mudou.
Tem muita coisa nova. Então, se você não estudar, você se desatualiza em menos de um ano. É bem isso. Então, quem quiser consultar com a Carol, pode também mandar pelo direct. A gente pode estar passando o telefone também aqui da clínica para agendar o seu horário com ela. A agenda dela é cheia, é lotada. Às vezes consegue para daqui 15 dias, 7 dias, mas eu acho que quem tem aquela dúvida, está sentindo algo, melhor consultar. Procura realmente o médico, ver o que você tem. Porque antes prevenir, né, Carol? Para depois não sofrer as consequências para frente. Isso aí. Minha amiga, muito obrigada. Obrigada a Sucesso, você. Obrigada a todo você. mundo que acompanhou. E mande suas dúvidas. Isso aí, grande beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.